navio espectral do Estreito de Northumberland. Entre as muitas histórias de fantasmas que assombram os mares do mundo, poucas são tão persistentes quanto a do navio espectral do Estreito de Northumberland, no Canadá. Esta lenda, transmitida de geração em geração, descreve um misterioso veleiro que surge em chamas nas águas frias que separam as províncias de Nova Escócia, Ilha do Príncipe Eduardo e New Brunswick. O navio aparece radiante, como se estivesse envolto em fogo dourado, cruzando lentamente o estreito até desaparecer sem deixar rastros. Os registros orais da lenda remontam ao século XVIII, quando pescadores e marinheiros relataram pela primeira vez a visão de uma embarcação em chamas, navegando em silêncio absoluto. Não havia gritos de tripulação, nem estalos de madeira queimando. Apenas a visão apavorante de velas iluminadas como tochas, refletindo nas águas escuras do Atlântico. O mais intrigante era que, apesar das chamas intensas, o navio nunca se consumia. Ele seguia inteiro, como se o fogo fosse apenas um disfarce etéreo, até sumir no horizonte ou dissolver-se diante dos olhos aterrorizados de quem o avistava. Com o tempo, marinheiros passaram a associar sua aparição a presságios de tragédia. Tempestades violentas, naufrágios próximos ou mortes súbitas no mar. Como em muitas histórias do folclore marítimo, não há uma única versão para a origem do navio. Ao longo dos séculos, várias hipóteses foram criadas. O veleiro amaldiçoado. Alguns acreditam que se trata de uma embarcação pirata, que após cometer inúmeros crimes no mar, foi atingida por um raio divino e incendiada como punição. Sua tripulação, condenada a vagar eternamente, teria se transformado em espectros aprisionados no casco em chamas. A Batalha Esquecida. Outros relatos sugerem que o navio fantasma seria uma embarcação de guerra perdida durante um combate contra navios britânicos ou franceses. Sua destruição em chamas teria marcado tão fortemente o mar que o espectro do evento se repete como uma cicatriz sobrenatural na memória do oceano. O navio negreiro. Uma versão mais sombria afirma que a embarcação transportava pessoas escravizadas. Um motim teria provocado incêndio a bordo, e as almas dos que pereceram jamais encontraram paz, retornando em forma de fogo espectral. Curiosamente, há quem tente explicar o fenômeno de maneira científica. Alguns estudiosos acreditam que o navio em chamas seja fruto de uma miragem atmosférica conhecida como Fata Morgana. Esse efeito óptico pode distorcer a visão de embarcações distantes, fazendo-as parecer suspensas, alongadas ou até flamejantes. Outros atribuem as aparições ao fogo fato, gases inflamáveis que surgem sobre a água ou pântanos, dando a ilusão de labaredas. No entanto, essas explicações nunca foram suficientes para acalmar os pescadores locais, que juram ter visto o navio de tão perto que poderiam distinguir mastros, velas e até mesmo figuras sombrias se movendo no convés. Ao longo dos séculos, dezenas de testemunhos foram registrados em jornais e crônicas locais. Alguns dos mais conhecidos incluem 1866, Ilha do Príncipe Eduardo. Um grupo de mineiros afirmou ver um navio em chamas por mais de uma hora. Eles tentaram remar em direção à embarcação para prestar socorro, mas quanto mais se aproximavam, mais a visão se desfazia diante de seus olhos. 90. Pescadores de Nova Escócia. 3 barcos de pesca diferentes relataram ao mesmo tempo a aparição do navio espectral. Curiosamente, na noite seguinte, uma violenta tempestade atingiu a região, destruindo embarcações menores e causando mortes. 1950. Um faroleiro em Pictou. O homem declarou ter visto o navio flamejante tão próximo que conseguiu sentir o calor e o cheiro de fumaça. No entanto, quando chamou sua família para testemunhar, a visão desapareceu como névoa ao vento. 1990. Turistas em Cavendish. Um grupo de visitantes da Ilha do Príncipe Eduardo registrou em diário a visão de um navio iluminado no horizonte. Inicialmente acharam que era uma atração turística, até perceberem que não havia nenhum barco programado na rota. O fogo durou cerca de 15 minutos antes de sumir. O aspecto mais assustador da lenda é sua ligação com tragédias. Em muitas histórias, logo após a aparição do navio espectral, aconteciam mortes ou desastres marítimos. Essa associação transformou a visão em sinal de mau agouro. Marinheiros antigos acreditavam que, se o navio fosse visto ao sul, uma tempestade se formaria em menos de 24 horas.
Se surgisse ao norte, seria sinal de naufrágio. Já quem o via muito de perto, temia que a morte o rondasse dentro de 7 dias. Com o tempo, essa superstição ficou tão enraizada que comunidades costeiras consideravam o avistamento do navio um aviso espiritual, como se o mar estivesse gritando para os vivos respeitarem sua fúria. O que torna o navio espectral do Estreito de Northumberland tão fascinante é sua persistência. Em pleno século XXI, ainda surgem relatos ocasionais de pescadores e turistas. Embora as câmeras modernas raramente consigam registrar a visão, testemunhas juram que continuam vendo o navio flamejante atravessar o mar silencioso. Muitos afirmam que o fantasma da embarcação se manifesta em noites tranquilas, pouco antes de mudanças bruscas no clima. O céu pode estar estrelado, mas, após a visão, ventos fortes e ondas agitadas se levantam, como se o navio fosse realmente um arauto das tempestades. Seria apenas uma miragem atmosférica? Uma repetição de tragédias do passado gravada no mar? Ou realmente o espírito de uma embarcação amaldiçoada? A verdade é que, ao longo de mais de 2 séculos, nenhum estudo científico conseguiu explicar de forma convincente todos os relatos. Há sempre testemunhas sérias demais, histórias consistentes demais e coincidências fortes demais entre o navio flamejante e tragédias reais. Assim, o navio espectral do Estreito de Northumberland permanece como uma das mais intrigantes lendas marítimas do Canadá. Um símbolo do medo ancestral dos marinheiros diante do oceano, vasto, misterioso e implacável. Até hoje, quando a névoa cobre as águas geladas e o vento sopra silencioso, moradores locais evitam sair à noite, pois sabem que em qualquer momento um navio em chamas pode cruzar o horizonte. E quando isso acontece, todos prendem a respiração, aguardando o inevitável: tempestade, tragédia ou morte.